quando pessoas que influenciam milhões de pessoas tomam decisões como essa, claro, muita coisa na vida acaba se tornando bem melhor, infinitamente melhor, a gente pode falar assim. Mas as batalhas são grandes. Quando você, por exemplo, a Karina tocou nesse assunto primeiro, quando você fala de batalha espiritual, você fala basicamente o quê? Que coisas? O que é que você poderia falar sobre isso? A gente diz que a nossa vida ficou melhor, mas ela ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Mas ela está muito melhor. Sim. Mas ela está mais difícil. Então, para você ter uma ideia, quando a gente foi fazer nossa primeira quaresma... Quaresma de São Miguel ou quaresma normal? Foi de São Miguel. Ah, de São Miguel, certo. São Miguel do ano passado. E aí nós fizemos um pedido que era: Deus, tira da nossa vida quem não vai ajudar a gente a chegar onde a gente precisa chegar, porque a gente quer estar do lado de pessoas que realmente vão ajudar a gente a chegar onde a gente precisa chegar, sabe? De impactar mais pessoas, trazer mais pessoas para Deus, fazer com que a gente consiga impactar mais a vida das pessoas, que a gente consiga ter mais profundidade no que a gente estuda para poder passar para as pessoas. E aí começamos a quaresma. Mas foi assim, no 6º, 7º dia, mas foi um pedido de demissão na empresa. A gente tem... Sério mesmo? Sério. A gente tem 170 colaboradores. E assim, no 6º, 7º dia já foi 4 caindo de um lado, mais 3 pedindo demissão depois. Aí eu olhei Vocês nunca imaginavam pedir demissão, né? Eu né? virei pra Karine e falei assim: vamos continuar? A gente tem certeza que nós vamos começar. Sério, vamos mesmo então? Certeza, né? Que nós Foi vamos desse começar. jeito. E nessa saíram 20 e poucas pessoas da empresa. E tudo, por exemplo, ano passado, depois que acho que a gente não nem falou sobre isso, mas, por exemplo, ano passado, nós nos casamos ano passado, e no nosso casamento foi a nossa primeira comunhão. Sim. E logo depois do nosso casamento, por exemplo, a gente começou a brigar. Nós dois. Começamos brigas, assim, absurdas, até a gente se tocar. Falou, peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo. E eu, Guto, agora eu digo assim, eu tô bem melhor. Passou, essa fase passou. Mas eu, inclusive, fisicamente. Eu sonhava, eu tinha sonhos horríveis, nos meus sonhos apareciam coisas horríveis nos sonhos, que me assustavam, que me deixavam com medo. Com medo mesmo, assim, de acordar gritando, né? De acordar gritando. Bem pesado. Fisicamente, de me sentir adoecida. De muitas vezes eu falar para ele assim, amor, parece que eu apanhei. De tanto que o meu corpo inteiro dói. Já teve mês inteiro, assim, um mês inteiro. E eu e a Karina, a gente come saudável pra caramba. É difícil a gente sair assim, sei lá, 80%, 90% das nossas refeições são refeições saudáveis. A gente treina, a gente dorme bem. Mas passar, assim, mês inteiro ultra cansado. Parecia que tinha um peso, parecia que a gente estava assim, meu Deus, o que está acontecendo? A coisa não ia. Tinha dias que eu brincava assim, que eu andava pela casa, que eu parecia um zumbi arrastando corrente, assim, sabe? E aí aquilo eu comecei a pedir ajuda, inclusive comecei pedindo ajuda lá com a Kênia lá no Ânima, sabe? Aí um dia eu me abri, porque eu não tinha falado ainda com ninguém, aí falei com ela. E aí começamos a rezar e aí comecei a ser intencional nessa batalha, porque eu estava, digamos assim, apanhando e não estava entendendo o que estava acontecendo, sabe? E aí, quando eu comecei a ser intencional, falar com algumas pessoas e pedir que rezassem, eu comecei a rezar intencionalmente e algumas pessoas rezando por mim, aí eu tive uma trégua. Mas passei por um período bastante difícil mesmo. Assim, daquelas coisas que eu falo assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Assim, desse jeito, o que eu fiz com a minha vida? Nesse nível, para você ter uma ideia. Aquilo que vocês fazem de influenciar pessoas diretamente, né? Para o melhor, para o bem, para o crescimento. Até que ponto hoje aquilo que sai da boca de vocês sai de uma forma diferente? Eu não falo só o assunto, o viés, mas o sentido. Tipo assim, aquilo que vocês querem levar para as pessoas agora, depois dessa mudança. Tipo, pega o microfone e o que é que traz na alma de diferença depois de tudo isso, aquilo que hoje vocês transmitem para as pessoas que vocês acabam atingindo com o que vocês fazem, né? Eu, de verdade, o que eu mais quero é ajudar as pessoas a serem santas. Eu quero ajudar as pessoas a serem santas. Eu quero mostrar para as pessoas que existe um caminho de santidade. No fim, o que a gente quer é levar isso para as pessoas. Todo o resto virou só um pretexto.
é tudo uma casca para poder... Aquela coisa, né? Então, quer ver até o meu celular tá aí. A gente até brinca, né? Quando as pessoas chegam nos nossos eventos, no Protagon, por exemplo, Sim. que é a imersão, que a gente tem uma imersão de 3 dias super profunda e tal. Tem outro agora, né? Esses dias, né? Eu acho o Million, né? Não, vai ter outra coisa. Million é final do ano. Final do ano agora, né? Dezembro, né? Exato. Então, a promessa, ela sempre está ligada ao que o mundo quer. Só que quando essa pessoa chega lá, é quase que como uma armadilha, né? Cilada, Bi. Porque você quer ficar milionário, porque você quer ter você quer viajar para as Maldivas, porque você quer... Não, a gente vai falar do que você precisa realmente. Óbvio, a gente vai falar sobre dinheiro de uma forma saudável, a gente vai falar sobre prosperidade de forma saudável, sobre relacionamento amoroso de uma forma saudável, mas a gente tem que falar do que é a verdade, né? Igual eu ouvi o Frei Gilson falando, né? A verdade é um homem. Né? A verdade é uma pessoa. Né? Então, e aí como o Guilherme Freire fala, né? Não tem como escapar do homem de Nazaré. Né? Não tem. Então, eu até peguei meu celular porque isso aqui, ó. Olha o que está no meu papel de parede aí. Você é um pescador de homens. Lembre-se disso. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na tela. Dá para ver aí, Vitão? Tudo que a gente faz é para levar mais pessoas. Legal. Então, dentro dos programas... Deixa eu um exemplo prático disso, né? Então, dentro... A quantidade de gente, por exemplo, que vai para o Protagon e chega e fala, Wendel, eu sempre acreditava num Deus tutti-frutti também, um negócio que eu acreditava, e fica muito... para mim é muito curioso a conversão de vocês. Aí a pessoa pergunta, por quê? Teve até um caso lindo, né? Que eu e a Karina fizemos uma intervenção no Protagon, até a Karina fez mais, era um português, que falou, né? Ele levantou a mão e falou, ó, minha vida é muito boa, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho dinheiro, eu tenho sucesso profissional, tudo, mas quando eu fico sozinho, eu tenho um vazio no meu peito. E essa conversão de vocês tem mexido comigo. Eu sou ateu, mas a conversão de vocês tem me incomodado, né? Tem me falado alguma coisa sobre isso e, tipo assim, me falem qualquer coisa, sabe? Mas foi tão lindo, porque a gente começou a conversar com ele, aí uma hora eu olhei no olho dele e eu falei assim, ó, a gente não precisa se empenhar. Assim, você já... Quase que eu falei para ele, amigo, você já foi, perdeu. Amigo, perdeu, você já tá desse lado, você já desceu do muro. É como diz o Salmo, uma luta desigual, ó. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei, já era. Eu falei para ele, eu falei, olha, a gente pode ficar aqui mais tempo falando com você, mas eu vou te falar uma coisa, não precisa. Você já vai achar o teu caminho. Porque ele falava assim, que ele trabalha muito, viaja, empresas e tal, e o momento terrível da vida dele é quando ele estava no avião, tinha que ficar no modo silencioso, no modo avião, e ele parava e ele tinha que olhar para ele mesmo. Caramba. E ele percebeu o tamanho do vazio que ele tinha. E quando ele levantou para perguntar sobre espiritualidade, a esposa dele... Já começou a chorar. Começou a chorar. E ela falou, eu não esperava que ele ia falar sobre isso. Nunca esperava. E ela, católica, eles estão juntos há anos, muitos anos, e casado, o sonho dela... Só no civil o sonho dela se casar na Santa Igreja, né? E aí foi um movimento, o Protagon todo, muito forte em relação a isso, né? Dos relatos e do que a gente orienta a pessoa a fazer. E foi muito bonito que no final a gente faz um vídeo com algumas pessoas como se fosse um depoimento. E gravamos um vídeo com ele falando, né? Que ele e a esposa, né? Que ele foi lá e tal, isso já no final do evento, ou seja, depois... De toda a jornada. Essa história que a gente contou foi nas primeiras horas do evento e aqui um vídeo no final. E foi muito bonito que ele falou, não, porque eu me encontrei e tal, né? Aqui no Protagon. Me encontrei e aí a esposa falou assim, toda empolgada, nossa, agora a gente vai casar, né? Ela falou assim, a gente vai casar se Deus quiser. E aí ele vira e fala, amém. Aí ela, uai! Aí ele falou, Ele mesmo! Ele falou amém! E ele assustou assim. Eu falei, é um exemplo, né, de como esse perfume está indo para todo o nosso trabalho. Então as pessoas saem de lá e voltam para a missa ou começam a ir à missa. A gente recebe inbox todo dia, voltei para ir para a missa. Cara, eu fui e não entendi nada, o que eu tenho que estudar? Vai na plataforma Padre Paulo Ricardo, começa a conversar com o Frei Gilson e tal. E aí as pessoas começam a estudar e elas começam... tiram a crença de que sobre filhos, voltam a querer ter filhos, têm filhos quantas depois. Pessoas, né? Quantas pessoas se casam, estavam morando juntos há 7, 8 anos, vão lá e se casam na Santa Igreja, fazem catequese, se confessam. Então é um processo muito bonito. Aí para ter uma ideia da Karina. Karina curso de emagrecimento, ela tem mais de 70 mil alunas. Antes a Karina falava só, emagrecer, faz isso. Agora você está dando aula de virtudes. As minhas alunas. Então ela está falando de virtudes, está falando de diligência, de fortaleza,
de temperança, né? De como ela se tornar uma mulher mais virtuosa e com isso emagrecer, entende? Então, assim, então a linha se tornou essa, né? É o sacrifício, é o não comer pelo sacrifício. Eu falo, agora que você ficar com vontade de comer as coisas, fala assim, Senhor, eu tô com vontade. Mas para ti eu faço esse sacrifício de não comer, eu não vou comer e vou me sacrificar, né? E para desenvolver temperança na minha vida, para desenvolver essa fortaleza em mim. Né? Então, assim, tudo foi mudando. É natural, não tem como você... É que a Karina antes falava assim, né? Mais ou menos assim, né? Óbvio, resumidamente. Você não pode ser fraca, você tem que ter domínio sobre você mesmo e tal. E agora você precisa mortificar essa vontade. Então, o lugar, a nossa conversa foi para um outro lugar. Eu ouço, assim, ela dá aula de porta aberta, eu fico ouvindo ela dando aula, eu falei, cara, é outra pessoa dando aula, que coisa maravilhosa.